E aí galera, beleza? Tranquilo com vocês? Vamos dar início aqui a uma nova playlist no canal, tá certo? Que seria basicamente a resolução comentada das agendas de vocês, tá certo? Como eu tinha prometido lá durante as aulas, beleza? Então aqui a gente vai dar início justamente às resoluções, tá bom? Pessoal, não sei, eu separei aqui várias, ó, tem várias no PDF, são quase todas eu acho. Não está em ordem, tá bom? Não está em ordem as agendas em relação à cronologia que foi passada para vocês, mas a gente consegue comentar todos aqui. Eu não sei também se esse vídeo vai ficar um pouco grande, tá certo? Então eu vou dar uma olhadinha aí. Se ficar um pouco grande, provavelmente eu quebre ele em 3 partes, 2 partes, e para a gente resolver, beleza? Então vamos lá. Primeira questãozinha aqui de número 3. São grandezas escalares. Galera, a gente estudou a gente começou, na verdade, a estudar a parte de vetores. E com esses vetores, nós começamos a estudar a parte de grandezas vetoriais e grandezas escalares, beleza? E aí a gente faz essa distinção entre essas duas grandezas, ok? Baseado nas coisas de vetores que nós vimos. O que é que acontece? No item A você já vê que o tempo ele não é vetorial, ele é uma grandeza escalar, porque ele não precisa de... lembrando, uma grandeza escalar ela precisa de módulo, direção e sentido, ok? O tempo não precisa nem de direção e nem de sentido. O deslocamento precisa, então o deslocamento é vetorial e força também é vetorial, mas o tempo não é, ok? Mas ele quer saber aqui, ó, as escalares, ok? Então, peraí, deixa eu só trocar aqui a simbologia que eu coloquei, né? Aqui é escalar, desculpa, aqui é vetorial e aqui é escalar, ok? A força, gente, é vetorial, então não cabe na questão. Velocidade e aceleração também são vetoriais, ok? Como nós comentamos durante as aulas. Item C, tempo escalar, temperatura escalar, volume escalar. Então nós marcamos aqui nessa questão item C, ok? Temperatura, velocidade, velocidade aqui já é vetorial, então não cabe. Estou só eliminando os outros itens para falar que os outros todos estão errados, ok? Temperatura, tempo, beleza, temperatura, beleza. Deslocamento é vetorial. Então, todas as grandezas escalares que está no C, ok? E aqui o comentário de cada item que eu acabei de fazer com vocês. Futuramente eu pretendo encaminhar esse slide aqui para vocês também, beleza? Lembrando que depois que eu encaminhar esse slide para vocês e que eu estiver soltando esse vídeo, essas agendas específicas que eu coloquei aqui, eu não vou estar mais aceitando, beleza? Questão 7, vamos lá na questão 7. Questão 7 eu já trabalhei aqui com vetorzinhos, né? Dados vetores A, B e C apresentados na figura em que cada quadrado apresenta o lado correspondente a uma unidade. Então, cada quadradinho aqui tem uma unidade, ok? Uma unidade. Vou botar aqui assim mais fácil com o mouse. Uma unidade de medida. É correto afirmar que o resultante dos vetores... Então, ele quer basicamente, gente, o seguinte. Se eu pegar o vetor A mais o vetor B mais o vetor C, qual vai ser esse resultante? Olha, vai ser um vetor D, que eu não sei quanto é que vale, e qual é o módulo dele? Porque perceba aqui, ó, ele quer o módulo dele, tá bom? Mas para a gente descobrir o módulo, vamos primeiro fazer essa soma. Vocês lembram que existem duas maneiras de fazer a soma vetorial, método do polígono e do paralelogramo. Aqui eu vou utilizar o do polígono, beleza? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou começar aqui, ó, lembrando que não importa se é ABC ou CBA. A ordem não vai alterar aqui na soma, beleza? Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse cara aqui, a origem dele, eu vou colocar na extremidade do C, tá certo? Lucas, por que tu pegou o C e o A? É só porque fica mais fácil aqui trabalhar com esta malha quadriculada, tá certo? Eu não estou com nenhuma malha quadriculada em branco aqui nesse slide. Então, ó, peguei o C, tá aqui. Vou pegar o A e colocar ele aqui, ó. Perceba que o A tem módulo igual a 3 na horizontal, da direita para a esquerda. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Só transpor ele para cá, ok? Então, peguei o vetor A e coloquei aqui. Vamos fazer a mesma coisa com o B. Peguei o B, ó. O B é uma diagonal do quadrado aqui, ó. Então, ó, na diagonal do quadrado. Lembrem,
Isso aqui, gente, que eu acabei de fazer foi o quê? Foi preparar a equação. Eu não fiz a equação em si. Eu não peguei e fiz a matemática, digamos assim. Fiz a conta. Como é que eu faço a conta aqui realmente? Aí você lembra, olha, para fazer o vetor resultante, você pega a origem de tudo com a extremidade de tudo. Perceba que esse vetor aqui foi o que eu chamei de vetor D. Olha, eu peguei a origem de tudo e liguei com o final de todo o caminho, tá bom? Então esse aqui é o vetor D. Percebam que ele foi exatamente do tamanho do lado de um quadrado. Do quadrado que ele botou aqui, que o quadrado vale quanto? Tem um lado igual a 1. Então nós vimos aqui que ele vai estar justamente com módulo igual a 1. Ele pediu só um módulo, mas se ele pedisse todas as características do vetor, olha, ele é vertical, de baixo para cima, com módulo igual a 1. Beleza? Justamente aqui, ó, como eu tinha comentado com vocês agora há pouco. Tá bom? Outra questãozinha aqui, ó, também relacionada a vetores, beleza? Ó, na figura são dados os vetores A, B e C. Olha, vetor A, vetor B e vetor C. E ele disse aqui, ó, que este tamanho eu vou considerar ele como U, ok? Perceba, gente, que esse U ele tem o tamanho de 2 quadrados. Então, a cada 2 quadrados, a cada 2 lados dos quadrados, você tem o U, ok? Então, vamos ver aqui. Sendo U a unidade de medida do módulo desses vetores, pode-se afirmar que o vetor D, que é um vetor resultante, um vetor soma, o vetor resultante de toda essa operação que eu vou ler agora, ok? A menos B mais C. Então, o que é que ele quer que a gente faça? A mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Faça esse mesmo trabalhinho, só que com esses novos, da questão anterior, né? Só que com esses novos vetores, tá certo? Aí, o que é que acontece? Percebam, gente. Vamos fazer aqui por partes. Vamos fazer só esse aqui, ó, o A e o B. Perceba que eu estou pegando o vetor A menos o vetor B, ok? Vocês lembram que eu falei que essa subtração também pode ser escrita como uma soma. Como? A mais o vetor menos B. Perceba, gente, que na questão nós não temos o vetor menos B. Eu tenho o vetor B. Como é que eu faço menos B? Multiplica ele por menos 1. Quando você multiplica o vetor por menos 1, você muda somente o sentido dele. Então, basicamente, você vai pegar esse mesmo vetor, só que vai colocar ele aqui como se tivesse... Aí, gente, como vocês sabem, como eu faço tudo no mouse aqui, eu não tenho uma mesa digitalizadora com a canetinha, fica um pouquinho torto. Mas você tem aqui justamente esse mesmo vetor, só que ele apontado para este lado aqui, ok? Então, é só é o vetor oposto ao B, beleza? Perceba, gente, que o vetor A e o vetor B, eles são idênticos, ok? Tem o mesmo módulo, então tem o mesmo tamanho aqui, tem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, é como se eu estivesse somando um vetor com o seu oposto. Se eu somo o vetor com o seu oposto, isso aqui vai dar justamente 0. É como se eu estivesse somando 2 mais menos 2, beleza? Então, essa primeira conta deu 0. E você sabe que 0 mais qualquer coisa dá justamente esse qualquer coisa. Então, logo, você vai ter justamente que o vetor resultante vai ser somente o C, beleza? Aí vamos ver aqui qual item nós vamos marcar. Olha, o vetor item A, né? 2 unidades. Olha, 1, 2. Realmente ele tem 2 unidades. Orientado na vertical, beleza. Está na vertical. Opa, para cima. Não, ele está para baixo. 2 unidades. Vertical para baixo. Opa, então a gente já achou qual era o item. Lucas, vamos ver aqui o C, o D e o E. Vamos ver aqui, né? Mas só para desencargo de consciência. 4 unidades não, porque a gente já viu que era 2 só. Cuidado com essas 4 unidades aqui, foi só para pegar você, porque ó, um U tem 2 quadradinhos. Aí aqui, às vezes, como na questão anterior, tipo, um quadrado vale só um U. Aí aqui 1, 2, 3, 4. Mas cuidado que a cada 4 quadrados tu tem 2 U, ok? Raiz de 2U também está fora, raiz de 2U também está fora, ficando somente o item B, ok? Perceba, gente, que diferente da questão anterior, que eu saí colocando os vetores, eu meio que apliquei uma propriedade aqui. Eu sei que se eu somar um vetor com o meu oposto dá 0, mas se você quisesse fazer, por exemplo, olha,
o vetor A, beleza? O vetor A. Aí coloca o vetor menos B. Percebe que o vetor menos B vai dar exatamente no começo do A. Vai fazer isso aqui. E depois resta o C. E vai ser justamente o vetor resultante. Ah, isso aqui eu só fiz preparar a equação. Vamos fazer a soma dele agora. Liga a origem de tudo, que a origem começou bem aqui. Você lembra que foi o A com a extremidade de tudo. Perceba que o vetor C deu o mesmo vetor, esse vetor vermelho que seria o resultante. Okay? Então por isso que eu chamei, por isso que o vetor resultante e o C são iguais. Ok? Vamos aqui para a questão 9. Questão 9, nós temos, cadê? Considerando-se esses três vetores, assinale a alternativa correta. Então nós temos esses três vetores aqui. Com esses três vetores, nós temos que encaixar o que é que está acontecendo com eles em relação ao item A, B, C e D. E ver qual é o verdadeiro. Ah, Lucas, como assim? Vamos pegar aqui o item A. Ok? Vamos pegar aqui o item A. O item A ele fala o seguinte. Se eu pegar o vetor V3 menos o vetor V1, ele tem que dar quem? O vetor V2. Vamos ver se isso realmente é verdade. Peguei o vetor V3. Ó, aí aqui, gente, fica um pouquinho complicado, porque eu não tenho uma malha quadriculada e nem uma coordenação motora perfeita com o mouse. Mas se você fizer aí no caderno, você consegue fazer mais bonitinho. Ou então, se você usar até aquela ferramenta que eu utilizei para vocês, na simulação do PET, e trabalhar com esses vetores, fica até legal. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Ó, galera, vamos lá. Eu abri aqui rapidinho aquele simulador que eu mostrei para vocês. Perceba o que foi que eu fiz aqui, ó. Eu tentei representar o mais... Só ver se eu estou gravando, né? Tá gravando sim. Peraí, que agora eu tenho que habilitar aqui, que eu buguei tudo. Vamos lá. O que é que acontece? Eu peguei aqui o vetor, tentando fazer por esse item aqui, tá bom? Porque é o primeiro, tá bom? Estou começando a pegar qualquer um aqui. O vetor V3, que eu representei ele aqui como vetor B, tá certo? Peguei o vetor B e coloquei ele aqui, ó. Tô mexendo aqui com ele, tá bom? Eu tentei representar o mais possível aqui, até um pouquinho mais para baixo, eu acho que ele, ó. Acho que até assim. Pronto, o vetor V3 acho que tá mais ou menos igual. E eu peguei, ó, o vetor V3, beleza? Menos o vetor V1. O vetor V1 tá aqui, ó. Ok? Então, este vetor V1 é para cima. Só que eu quero menos. Então, eu vou botar aqui ele com sentido para baixo. Ok? Que foi o que eu fiz aqui, ó. Eu tentei representar o mais claro possível o vetor o vetor V1. Menos V1, desculpa. Na hora que eu pegar e fizer a soma deles dois, ó. O que é que acontece? Vai existir um terceiro vetor aqui, que é o vetor soma. Se eu clicar aqui, ó, você tem justamente o vetor soma. Perceba que esse vetor S, que ficou aqui, é praticamente o vetor V3, que é o... V3 não, desculpa. V2, que é o que ele fala na questão. Olha, se eu pegar V3 menos o vetor V1, porque o vetor V1 está para cima, o vetor menos V1 está para baixo, dá V2. E bateu a questão. Coincidência de ser o primeiro, gente. Ok? Foi coincidência de ser o primeiro. Tá bom? Então aqui fica sendo o gabarito como sendo o item A. Ok? Vamos fazer o seguinte. Como deu coincidência, deixa eu mostrar para vocês que se eu fizer o item B, o que ele está falando, vai dar um vetor diferente. Beleza? Só um segundinho aqui. Só ajeitar aqui e volto já já. Ó, vamos lá. Eu fiz aqui o item B. Eu vou começar a fazer o item B. Eu peguei o vetor V2. Ok? O vetor V2 é esse aqui. Que aqui eu representei como se fosse o vetor B. Tá certo? E peguei o vetor V3, que ele está representado como se fosse o vetor A aqui, beleza? Aí o que é que ele fala? Na questão ele fala que se eu pegar o vetor V3 e somar com o vetor V2, ele tem que dar o vetor V1. Aqui você já vê que não é, porque o vetor... Ó, vou colocar aqui a soma deles dois. Ó. A soma deles dois deu isso aqui. Gente, esse vetor azul mais escuro aqui, vetor S, está totalmente diferente do vetor V1. Então significa que esse item está errado. E você fazer as mesmas coisas para o outro, você vai ver que não vai bater as respostas. Beleza? Então aqui a gente fica como item A. Agora é só voltar aqui para as questões. Pronto, vamos lá. Ah, sim, galera. E essa ferramentazinha aqui eu mostrei para vocês em sala. Ela é bastante útil para quem não está entendendo algumas coisas de vetores, para vocês verem mais ou menos na prática, digamos assim. Ok? É como se fosse uma experiênciazinha. E é justamente aqui o que eu fiz. Ó, ele pegou o V1, o vetor V1, né? O vetor V3, e ele fez justamente aqui.
Tá bom? Vamos lá. Pronto. Questão de número 1. Só ver se está gravando de novo, né? Mexi. Pronto, tá. Um ciclista parte de um local A, que está bem aqui assim, ó, e percorre 1.300 metros na direção norte-sul. Então, na direção norte-sul, então significa que é vertical, ok? No sentido sul para o norte. Então, ele vai subindo aqui, como mostra aqui na setinha, beleza? Cadê? Me perdi, cadê? A seguir, percorre mais 500 metros na direção leste-oeste, seria basicamente como se fosse no papel horizontal, né? E no sentido oeste-leste, então veio daqui para cá. Aí ele fala o seguinte, finalmente desloca 100 metros na direção norte-sul, no sentido norte-sul. Então ele vai para baixo, aqui no nosso desenho. Chegando ao destino local B, represente graficamente o deslocamento vetorial D entre A e B e calcule o seu módulo. Lembrando, gente, que vetor de deslocamento é o vetor que liga o ponto de origem que você saiu, né, o ponto a largada, com a chegada. Então, esse aqui é o vetor de deslocamento, ok? De onde você saiu para onde você chegou. E como é que nós vamos calcular quanto vale esse cara? Aí, gente, você vai ter que entrar aqui um pouquinho Você tem que pensar um pouquinho, porque o que acontece? Como nós vamos calcular esse cara? Perceba que eu posso fechar um triângulo aqui, ó. Um triângulo retângulo, tá certo? E essa base, esse lado aqui do triângulo retângulo, vale quanto? Olha, se o total vale 1.300 e eu diminuir 100, significa que esse cara aqui vale 1.000 e... Esse lado aqui azul, tá certo? Vale 1.200. E esse lado aqui vale 500. Normal, porque eu não mexi nada nele. Perceba, gente, que agora você tem aqui os dois catetos. Ok? Você tem aqui os dois catetos do triângulo. Basta fazer o quê? Como é um triângulo retângulo, basta apenas fazer Pitágoras. Beleza? Então, como é que nós vamos fazer aqui? Ó? D ao quadrado é igual a 500 ao quadrado mais 1.200 ao quadrado. E aí você tem que, se você fizer essa soma aqui, gente, e passar a raiz para o lado de lá, você vai ter que o deslocamento desse objeto, o módulo desse deslocamento, se você quiser fazer isso também, né, vai ser igual a 1.300 metros, ok? Só aplicar Pitágoras aqui. 500 ao quadrado, 1.200 ao quadrado, soma os dois valores, passa a raiz para lá, tira a raiz do resultado que você teve, e essa raiz vai ser justamente igual a 1.300, beleza? Que é só para essa matemática aqui vocês conseguem resolver tranquilinho. Qualquer coisa vocês dão um pause aí, caso ficarem com dúvida em alguma questão também, é só comentar também em relação embaixo aí nos comentários, beleza? Tá aqui a explicaçãozinha bem direitinho para vocês verem depois. Questão de número 2. Lembrando que as questões aqui não estão em ordem, né? Obviamente, como eu falei no começo. Vamos lá. Uma moto realiza um movimento circular partindo de A e chegando em B, conforme indica a figura esta que está aqui, ok? Cadê? O raio da trajetória é igual a 1 km e o trecho percorrido é de 6 minutos. Então ele foi de A para B em 6 minutos. Calcule o módulo da velocidade vetorial média e o valor absoluto da velocidade escalar da moto, considere como π igual a 3. Gente, aqui começa já uma agenda de cinemática vetorial. A gente estava trabalhando com vetores e agora aqui já entra a cinemática vetorial em si. O que acontece? Você tem que lembrar, gente, que... deixa eu só ver uma coisinha aqui que eu acho essa questão... Calculo, tá aqui só para ver aqui, show. Que eu pensei que essa aqui era que tinha um bocado de item, mas não. Ele quer que a gente calcule o módulo da velocidade vetorial. Então, velocidade vetorial é quanto? Deslocamento vetorial, ok? Delta t. E velocidade escalar. Velocidade, que seria a velocidade média, né? É igual a delta S sobre delta t, ok? Para a gente fazer isso aqui, gente, essa primeira parte, nós temos que fazer o quê? Descobrir quanto é que vale o deslocamento. Lembrando que o deslocamento é um vetor que liga de onde você saiu para onde você chegou, ok?
ok? Então você tem basicamente isso sendo o seu deslocamento. Quanto é que vale isso? Olha, se ele falou que o raio vale 1, então aqui a gente pode calcular como se fosse Pitágoras também, ou então a diagonal de um quadrado, se você quiser. L raiz de 2, se você quiser. Caso não, vamos fazer o seguinte. D ao quadrado é igual a R ao quadrado mais R ao quadrado. Quanto é que dá R ao quadrado mais R ao quadrado? 2R ao quadrado, ok? D ao quadrado, então passa o quadrado para lá, vai como raiz. Raiz de 2R ao quadrado. Esse R ao quadrado a gente pode botar para fora. Ele vai como se fosse só R. Então D é igual a R raiz de 2. Lembrando que o R vale 1. Ele disse na questão. Vem aqui assim, ok? 1 km. Então isso aqui vai valer quanto? 1 vezes raiz de 2. Gente, raiz de 2 é aproximadamente 1,4, tá certo? Então nós vamos colocar aqui que esse deslocamento vale aproximadamente 1,4 km. Ok? Então isso aqui é o módulo do deslocamento dele. Então o que é que a gente faz aqui agora? Joga nessa equação aqui em cima. Olha, a velocidade vetorial vai ser calculado, o módulo dela, né, no caso, vai ser igual a 1,4, ok? Dividido por quanto? Gente, vamos colocar aqui numa conta que seja, numa unidade que seja usual, quilômetros por hora. Por que aqui está em quilômetros? E vamos transformar esse cara aqui em horas. Transformando ele em horas, você tem justamente isso aqui, ó. Certo? Você fica justamente, caso você queira fazer uma regrazinha de 3, você consegue descobrir esse valor aqui. Uma hora tem 60 minutos, assim como, então 60 minutos tem quantas horas? Aquela regrazinha de 3 básica. Fazendo isso aqui, gente, o que a gente faz aqui? Ó, divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, deixa eu só apagar aqui para ter espaço. Só desculpa aí se o vídeo vai ficar um pouquinho longo, é porque eu juntei mesmo uma boa parte das questões em um vídeo só, beleza? Não sei nem quanto tempo já está rolando aí o vídeo, mas vai dar certo, viu, pessoal? Então aqui vai dar velocidade, vai ser igual a 1,4 vezes 60 dividido por 6. 60 dividido por 6 dá 10. 10 multiplicado por 1,4, velocidade vetorial vai ser igual a 14 km por hora, beleza? Entendido, pessoal? Então, o primeiro cálculo foi feito. O segundo cálculo que ele pede, quanto vale a velocidade média. Perceba que o tempo é o mesmo. Então aqui, ó, 6 dividido por 60, beleza? Mas quanto vale o meu delta S? Aí o que é que acontece, gente? Para calcular o delta S, é o quanto ele realmente andou. Seria basicamente o comprimento dessa linha vermelha, beleza? Então quanto é que seria o comprimento dessa linha vermelha? Aí você tem que ver, isso aqui é um círculo, uma circunferência. Então você lembra que para calcular o perímetro de uma circunferência, ou o comprimento de uma circunferência, você trabalha justamente com 2πr, ok? 2πr. Aí você lembra, só que se você aplicar aqui, você vai ter o comprimento total da circunferência. Perceba que ele não andou total da circunferência, ele só andou quanto? Andou 1/4. Os outros 3/4 aqui, ó, ele não percorreu. Então você pode simplesmente fazer o seguinte, olha, se eu pegar esse aqui e dividir por 4, que foi 1/4, você vai ter justamente o seu delta S, beleza? Então quanto é que vale o π? Na questão ele falou que vale 3, então você substitui como se fosse 3. Quanto é que vale o R? Olha, o R vale 1, então na questão ele botou aqui como se fosse, que é justamente o raio. Simplifica, vai ficar por 2, 3 vezes 1, 3, 3 dividido por 2, 1,5, 1,5, ok? 1,5 o quê? Quilômetros. Aí então eu acabei de descobrir quanto é que vale o meu delta S. Então substituo aqui. Meu delta S vai valer quanto? 1,5. Então, fazendo aqui, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vezes 60 dividido por 6. 60 dividido por 6 dá 10. 10 vezes 1,5 dá 15. Velocidade média vai ser igual a 15 km por hora. Beleza?
Então aí a gente responde justamente os dois itens desta questão, beleza? E aqui justamente toda a solução, caso vocês queiram acompanhar depois. Vamos lá, terceira questão, questão número 3, na terceira a gente resolveu mais que 3. Um atleta percorre um trecho retilíneo, deslocando-se do ponto A para o ponto B em 40 segundos. Calcule o módulo da velocidade vetorial média e o valor absoluto da velocidade escalar do atleta. Então ele quer, é como se fosse a mesma questão. Ele quer saber quanto é que vale a velocidade vetorial média e a velocidade média. Então é a mesma questão, gente. Mesma coisa. Só que qual é a pegadinha aqui? Porque tem essa questão. Gente, perceba que aqui, ó, o trajeto é retilíneo, beleza? Então ele está andando em linha reta. Se eu for traçar aqui, ó, o meu deslocamento tá aqui. Perceba que nesta questão, o valor do meu deslocamento é o mesmo que o valor do meu ΔS, porque é linha reta, então é a mesma coisa. Então, ó, se eu sair do 100 e cheguei no 400, significa que eu andei 300 metros, ok? 300 metros. E aí você vai ter justamente que o ΔS e o D, desculpa, o deslocamento são iguais. Logo, a tua velocidade vetorial média e a tua velocidade escalar média, elas vão ter o mesmo valor, beleza? Então, fazendo isso, vamos calcular aqui só um. Então, a velocidade média vai ser igual a ΔS, que vale 300, dividido por 40 segundos, que é o tempo. Corta 0 com 0. 30 dividido por 4 dá justamente 7,5. Então, 7,5. Usei em metros, usei em segundos. Metros por segundo. Lembrando que como esses ΔS e o deslocamento são iguais, a velocidade média e a velocidade vetorial média também vão ser iguais. Para esta questão, pelo fato desses dois caras serem iguais. Ok? Metros por segundo. Beleza? E aqui justamente a resolução, caso vocês queiram acompanhar depois. Vamos lá. Questão número 4. Uma moto realiza um movimento circular uniforme, ou seja, MCU, descrevendo a seguinte trajetória. De A para B, para C, depois vai voltando aqui. Então, sentido anti-horário, beleza? Represente graficamente a velocidade vetorial da moto ao passar pelo ponto A, B e C, velocidade A, velocidade B, velocidade C, respectivamente. O que se pode dizer a respeito do módulo dessas velocidades? Primeira coisa, gente, em relação ao módulo, pelo fato de ser um movimento circular uniforme, ok? O módulo da velocidade não altera. Então o módulo dela vai ser igual. Vamos supor aqui, se eu tenho 20 metros por segundo aqui eu vou ter 20 metros por segundo, 20 metros por segundo. Se tivesse um ponto D aqui, 20 metros por segundo, beleza? Porém, o vetor muda, porque você lembra que a velocidade aqui ela vai ser tangente ao movimento. Então aqui, ó, este aqui é o vetor velocidade no ponto A. Este aqui vai ser o vetor velocidade no ponto B. E este aqui vai ser o vetor velocidade no ponto C. Se tivesse aqui o outro, seria basicamente aqui assim também. Só que eles têm o mesmo módulo, porém, eles têm direção e sentidos diferentes pelo fato de ser um movimento circular, beleza? Aí você pode perguntar, Lucas, que aqui não tem a parte da questão, mas pode querer saber também, né? Por que muda o vetor velocidade, mas não muda o módulo da velocidade? Porque a aceleração tangencial nessa questão é igual a zero. E você tem uma aceleração centrípeta diferente de zero. Lembrando que a aceleração tangencial você tem justamente a aceleração que muda o módulo da velocidade, e a centrípeta muda justamente a direção e o sentido, beleza? Aqui justamente para vocês acompanharem, caso vocês queiram ver depois. Questão de número 5. Sim. Deixa eu ver aqui, acompanha aqui também. Um ciclista realiza um movimento retilíneo uniformemente variado, ok? Analise a afirmação a seguir e veja se está correta ou não. No movimento retilíneo uniformemente variado, a direção da velocidade vetorial é constante e muda. Desculpa aí, peraí, vamos voltar aqui. No movimento retilíneo uniformemente variado, a direção da velocidade vetorial é constante e o seu módulo varia. Sim. Porque imagina o seguinte, gente, eu tenho aqui uma rua, ok?
está aqui um objeto, ele está se movendo. Lembra que esse cara se move somente em linha reta. Então ele pode ir para frente ou para trás, beleza? Pode vir para cá ou para cá, mas ele continua na linha reta. Aí o que é que acontece? Vamos supor que esse cara está com, olha, uniformemente variado. Vamos supor que esse cara está acelerado. Se ele está acelerado, vamos supor que ele está vindo para cá e está indo cada vez mais rápido. Aceleração e velocidade. Perceba que aqui, ó, a direção dele vai ser constante, porque ele sempre vai se manter nessa direção. Lembra que a direção é justamente a horizontal. E ele está indo cada vez mais rápido para este lado. Então o vetor ele vai aumentando. Beleza. Ah, Lucas, mas se fosse um movimento que ele estaria freando, ou que é o chamado movimento retardado, que a aceleração é para trás, ok? O que é que vai acontecer ao longo do tempo? Esse cara vai estar freando e depois ele vai dar a ré, ok? Perceba que mesmo ele dando ré, a direção da velocidade continuou sendo a mesma, horizontal. E o módulo foi variando. Ele foi diminuindo até parar e depois foi cada vez mais rápido para trás. Direção constante e o módulo teve variação. Okay? Então está correto sim a afirmação dele. Se vocês quiserem ler depois aqui, está aqui. Questão de número 8. Questão de número 8 ele fala o seguinte, gente. Partindo do repouso no ponto A, um móvel descreve... Deixa eu só ver se está gravando. Eu aperto um botão aqui. Tá. 31 minutos já. Desculpa aí, gente, mas é porque são muitas questões. Mas acaba sendo uma revisão para vocês, tá certo? E qualquer coisa vocês colocam para rodar na velocidade 1.5 ou 1.2, que eu acho que dá para escutar de boa, tá bom? Partindo do repouso do ponto A, um móvel descreve um movimento circular uniformemente variado com aceleração escalar de 3 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que esse alfazinho aqui, gente, é aquela aceleração que a gente já conhece, basicamente, aquela aceleração que está aqui nesse sentido, ok? Que seria a aceleração tangencial, tá bom? Depois de 2 segundos, o móvel passa pelo ponto B. Então, desculpa aí que eu só botei aqui ao contrário, ele tá vindo para cá. Então a aceleração está aqui porque ele está acelerado, ok? Cadê? Considere R igual a 9 metros. Aí ele fala o seguinte: determine o modo da aceleração tangencial, aceleração centrípeta e aceleração resultante. Então perceba, gente, que a aceleração centrípeta ela sempre aponta para o centro da circunferência da trajetória, ok? Esta é a aceleração centrípeta, beleza? Eu vou botar aqui só no ponto B, porque é onde ele quer. Determine o modo da aceleração tangencial. Olha, a aceleração tangencial é essa escalar. Então vale, que eu vou botar aqui como se fosse um AT, tá certo? AT é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Aceleração centrípeta. Para calcular a aceleração centrípeta, gente, o módulo dela, você tem justamente V ao quadrado dividido pelo raio. O raio na questão ele diz que vale 9, então vale 9. Porém, nós temos que calcular quanto vale a velocidade do objeto no ponto B. Perceba que esse cara, nós estamos trabalhando com aceleração tangencial, né? Então a gente pode mesmo trabalhar com as equações do movimento uniformemente variado, tá certo? Então aqui, ó, velocidade de um determinado ponto vai ser igual a velocidade inicial mais a t, beleza? Velocidade inicial é 0 porque ele fala que parte do repouso. Aceleração tangencial vale 3 e 2 segundos. Logo, a minha velocidade em 2 segundos após o movimento vai ser igual a 6 metros por segundo. E aqui nós temos justamente a velocidade, que é só encaixar aqui no lugar, ok? E você vai ter justamente o 6. E aí você faz a conta. 6 ao quadrado, depois dividido por 9. Se você fizer rápido na calculadora, você vai ver que esse resultado total vai dar igual a 4 metros por segundo ao quadrado, ok? Então você tem este vetor aqui que vale 4 metros por segundo ao quadrado, este vetor que vale 3 metros por segundo ao quadrado. E ele pede depois uma aceleração resultante, ok? Gente, a aceleração resultante nada mais é que a soma das acelerações que o corpo tem. Quais são? O vetor aceleração tangencial mais o vetor aceleração centrípeta, ok? Percebam, isso aqui é uma soma vetorial. Se é uma soma vetorial, você tem que ver a questão dos vetores. Não é só você somar
O 3 e o 4 não. Cuidado aí, pessoal. Por quê? Esses vetores formam um ângulo de 90 graus. E você sabe justamente, ó, se eu aplicar o método do paralelogramo aqui, ó, puxa a aceleração centrípeta aqui para baixo. Ok? Puxa a aceleração tangencial aqui para baixo. Para a esquerda, desculpa. A aceleração tangencial está justamente aqui, ó. Desculpa. Aceleração resultante. Beleza? Então aqui você tem a aceleração resultante. Ok? E aí você vê, olha, aqui vale 3, aqui vale 4. Então quanto é que vale a hipotenusa desse cara? Aí você lembra, triângulo pitagórico, 3, 4 e 5. Então a aceleração resultante é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Beleza? Então vamos lá, aqui depois da resolução, se você quiser dar uma pausa aí para olhar as questões, o passo a passo. Vamos lá. Questão de número 9. Questão 9. Em um grande parque de diversão, um carrinho percorre um trajeto da montanha russa partindo de A e atingindo o ponto B. Então ele vem daqui para cá, ok? Só trocar aqui para botar um azul aqui. O trecho AC e DB são retos. O trecho CD é circular, de raio igual a 10 metros. Ao passar pelo ponto S, a velocidade escalar é de 5 metros por segundo. Em P, que é bem aqui assim, o movimento é retardado. E em Q, ele é acelerado. Lembrando, gente, que a gente está trabalhando com coisas vetoriais. Aí você tem que lembrar, se o movimento é acelerado, significa que a velocidade e a aceleração dele estão no mesmo sentido. E isso torna um movimento acelerado. Se você tem um movimento retardado, você tem o vetor velocidade para um sentido e a aceleração para outro. E aí faz o movimento ser retardado, ok? Isso aí foi comentado em sala. Vamos aqui. Esse aqui é o item. Calcule o modo da aceleração centrípeta do carrinho ao passar pelo ponto E. Olha, o ponto E está bem aqui assim. E ele me deu o raio e a velocidade. Então basta fazer o quê? Aplicar a equação. Aceleração centrípeta vai ser igual a V ao quadrado dividido por R. Quanto é que vale a velocidade? Olha, a velocidade vale 5. 5 ao quadrado dividido por R, que vale 10. 5 ao quadrado, 25. R vale 10. Logo, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Lucas, e se eu perguntasse para onde está essa aceleração centrípeta? Para o centro. Ok? Esta é a aceleração centrípeta. Beleza? Represente os vetores da aceleração centrípeta. Pronto. A aceleração centrípeta eu acabei de representar aqui, né? Aceleração tangencial e aceleração resultante no ponto P. No ponto P e Q. Vamos aqui no ponto P, gente. No ponto P, minha velocidade é tangencial, então vai estar aqui. Ele não pede isso, mas eu vou botar o vetor velocidade para você entender que se esse cara no ponto P é um movimento retardado, a minha aceleração... que está na mesma reta, na mesma linha. A minha aceleração está para cá. Minha aceleração tangencial está para cá. Meu vetor está para cá, beleza? E a aceleração centrípeta sempre aponta para o centro. Aí falta mais uma. Qual é que falta? A resultante. E a resultante é só somar esses dois caras. Se eu somar esses dois caras, tu pode fazer o seguinte. Traz esse cara para cá, ok? O vetor aceleração tangencial. E o vetor resultante, tu faz a ligação aqui, ó. Então esse vai ser o vetor resultante. Ok? Que esse de preto vai ser a aceleração resultante no ponto P. Beleza? E no ponto, outro que ele pede, o ponto Q. Mesma coisa aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Mesmo pensamento. Vamos colocar aqui o vetor velocidade. Ele está descendo, então é para cá o vetor velocidade. Beleza? Se ele é acelerado, a aceleração está no mesmo sentido. Então, está mesmo aqui também. Ok? Então, esse cara aqui vai ser o vetor aceleração tangencial. Beleza? E a aceleração centrípeta para onde, Lucas? Sempre aponta para o centro. Certo? E o resultante? Olha, passa esse cara aqui para baixo. Certo? Passa esse cara aqui para o lado. Transpôs a aceleração tangencial, a aceleração centrípeta. O resultante está justamente aqui assim. Ok? Então aqui você tem a aceleração resultante no ponto P e no ponto Q.
Para ficar mais bonitinho para vocês verem, eu botei aqui a resolução, tá certo? Os vetores todos bem bonitinhos aqui assim, beleza? Vamos aqui, pessoal, para a próxima questão. Numa pista atlética retangular, de lados A, 160 metros e B, 60 metros, um atleta percorre com velocidade escalar constante 5 metros por segundo. Então, essa aqui é a velocidade dele, no sentido horário. Então, nesse sentido aqui. Conforme mostra a figura, em T igual a 0, o cara está no ponto A. Então, ele está bem aqui assim no ponto A. Então, aqui vale 160 metros, né? 160 metros, 60 metros. Ok? Não coloquei o M aqui porque, enfim, mas eu falei. Aí ele fala aqui. Em relação ao ponto A, o vetor que define a posição do atleta após 60 segundos de corrida. Primeira coisa que a gente tem que saber, gente, após 60 segundos, onde ele vai parar? Em que ponto dessa pista retangular ele vai parar? Porque depois de saber onde ele parou, nós vamos justamente traçar o vetor, beleza? E depois descobrir quanto é que vale o módulo dele, ok? Então, como é que a gente faz? Se ele tem uma velocidade de 5 metros por segundo e ele andou 30 segundos, foi? Não, 60 segundos, olha, a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. 5 é igual a ΔT, falei errado. ΔS sobre 30. Passo 30 para lá, 30 vezes 5 vai dar 30 não, tô confundindo aqui, gente, peraí, que eu tava fazendo outra questão aqui. 60 segundos, foi mal. 60 segundos, e você vai fazer justamente a multiplicação e você vai descobrir que esse ΔS vai ser igual a 300, ok? 60 vezes 5, 300. Então, ΔS é igual a 300 metros. Aí o que é que acontece? Do ponto A até ele chegar aqui, ele andou 160. Até aqui, ele andou mais 60. Então, 160 mais 60 é igual a 220. Para chegar em 300, falta quanto? Falta 80. Então, ele percorreu mais 80 metros. Perceba que aqui ó, é 160. Então, ele chegou... Apertei o botão aqui errado. Peraí, botei, pronto. Perceba que ele andou metade deste lado. Então, ele parou basicamente aqui. Ok? Então, nós acabamos de descobrir onde foi que ele parou. Então, vamos representar graficamente o vetor de deslocamento. Olha o vetor de deslocamento. É esse. Beleza? E quanto é que vai ser ele? Olha, se ele andou 80 e aqui também vai ser 80, então aqui aplica Pitágoras. Beleza? Deslocamento vai ser igual a 60 ao quadrado. Deslocamento ao quadrado vai ser igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Gente, se vocês perceberem aqui, ó, esse cara tem uma certa semelhança com o triângulo pitagórico, ok? Aqui ó, vamos só para facilitar um pouquinho, vamos cortar esses dois zeros aqui, ficou 6 e 8. Vamos dividir por 2, 3 e 4. Então aqui era 5. Mas aqui eu tenho que multiplicar por 2 e depois por 10. Então vai ficar 10, 100. Ok? Às vezes vocês têm que ter uma sacadazinha dessas nas questões, beleza? Vocês podem ver algumas analogias dessa forma. Então, mas se você fizer 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado e depois tirar a raiz, você vai encontrar que esse deslocamento vale 100 metros. Ok? É só fazer aqui o valor dele total, beleza? Pessoal, deixa eu só ver aqui as questões e volto já já. Voltei aqui. Essa aqui vai ser a última questão que eu faço. Tinha mais duas, só que eu acabei pulando elas, porque é coisas repetidas que a gente já comentou aqui anteriormente, tá certo? Essa questão aqui, eu achei ela bem interessante, tá bom? O que é que acontece? Considere os vetores A, B e F nos diagramas enumerados de 1 a 4. Os diagramas que corretamente representam a relação F é igual a mais B, o vetor F é igual ao vetor A mais o vetor B, são apenas. Então perceba, gente, o vetor B está aqui, ok? E o vetor A está aqui. Se eu somar eles dois, tem que dar quanto? Tem que dar F. Então nós vamos fazer aqui, nesses casos, para ver quais deles são verdadeiros. Vamos aqui no item A. Perceba que o item A, gente, ó, tu tem aqui o vetor A e o vetor B estão ligados pela origem.
ok? Então, regra do paralelogramo. Vamos botar aqui em cima ó, o vetor B e aqui o vetor A. Perceba que o vetor F deu exatamente a soma deles dois. Então, primeira questão, ok. Essa segunda aqui, ó, o segundo item, vamos pegar aqui um ponto inicial. Pega esse cara aqui. Olha, origem, continua chegando na extremidade, origem do segundo. Perceba que nesse cara aqui, qual é a equação que eu tenho? O vetor A é igual ao vetor F mais o vetor B. Não é o que ele fala aqui. Ele fala que A mais B é igual a F, então esse item está fora, tá certo? Mesmo, ó, aqui no 3, B, né? A, fechou aqui a figura ligando a origem de tudo com a extremidade de tudo. Então, beleza, A mais B é igual a F. Esse cara aqui, gente, ó, não é o que tem nenhum sentido. Se eu pegar o vetor A, tá aqui, o vetor B tá aqui, o vetor soma era para ser esse daqui, ó. Ok? Se eu pegar, neste caso aqui, se eu pegar A mais B, esse é o vetor soma. Perceba que o F está totalmente fora desse contexto. Então, aqui está fora também esse item, certo? Então, o correto fica sendo 1 e 3, item A, beleza? Pessoal, e a gente finaliza por aqui, beleza? A gente finaliza por aqui essa resolução de questões comentadas. Ficou um pouquinho grande, eu confesso. Ficou 46 minutos a gravação, mas eu acho que durante esse final de semana vocês conseguem dar uma olhadinha, fica sendo uma revisão bem legal para vocês estudarem, beleza? E qualquer dúvida, pessoal, vocês têm meu contato no Instagram, os dois Instagrams, né? Enfim, vocês têm os meus Instagrams e é só entrar em contato comigo que eu tiro qualquer dúvida antes da prova, beleza? Então, valeu, falou, fui!